Olá, então amigos, eu sou a Pam e hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de maio. E eu poderia muito bem fazer o caminho da vergonha aqui, porque as minhas leituras foi muito shame. E a minha primeira leitura do mês de maio foi A Guerra que Salvou Minha Vida. E eu não poderia começar com um livro melhor, afinal esse livro ele é muito fofo, demais, sério. E eu não vou falar muito dele aqui porque tem resenha no canal. A Literally fez a resenha dele, muito bacana. Então se vocês tiverem interesse, vai ficar aqui nos cards. Só posso dizer que eu amei demais e que eu dei 5 estrelas pra ele. Muito bom, indico demais. E além da gente amar demais esse livro, nós vamos sortear ele aqui no canal. Então tá rolando sorteio, encerra no dia 14 e o resultado vai ser no dia 15. Então não perca tempo e vá logo participar. E a minha segunda leitura foi Deuses Americanos. Na verdade eu não sei se eu posso considerar como livro, afinal eu li um pouquinho mais que 50% do livro. Mas assim, gente, foi uma saga, porque esse livro, a narrativa dele é muito lenta, então eu não consegui ler direto. Eu quero ler um capítulo e quero sossegar, pensar sobre, só pegar amanhã. Então eu fiquei enrolando muito e fiquei revezando ele com outros livros. Eu começava a ler, aí pegava outro livro e lia. Depois voltava pra esse, depois pegava outro. Eu fiquei fazendo isso, sabe? E acabou que eu nem consegui concluir, como vocês viram. Então esse livro vai falar sobre o Shadow, que é um cara que acabou de sair da prisão. E quando ele sai da prisão, ele descobre que a mulher dele morreu. E ele vai encontrar ali nesse caminho um cara muito estranho que vai convidar ele pra trabalhar com ele pra ser um segurança. Só que esse cara, eu falei que ele é estranho, né? Pois é, ele vai descobrir que ele é um deus. E depois ele vai descobrir que tá tendo uma guerra entre deuses antigos e deuses da atualidade. Então assim, é um pouco confuso. Eu confesso que foi um choque pra mim, porque eu tô acostumada a ler livros do Neil Gaiman com personagens crianças, então não é uma linguagem tão adulta. Então quando eu vi aqui, eu comecei a ler. E eu vi cenas de sexo no livro do Neil Gaiman e falei, oi? Neil Gaiman escreve isso? Como assim? E não é ruim as cenas que ele narra, eu achei muito estranho, tipo, vindo dele, sabe? E assim, o livro tem um humor próprio. Não é aquele livro que tu lê e... sabe? É o livro que tu lê e fica... É um humor muito diferente, muito legal. Eu tô gostando muito, não terminei, mas sério, eu indico muito a leitura. Só que você tem que saber ter calma, porque você tem que ir ali sabendo que é uma narrativa mais densa e que você vai demorar mais tempo pra ler, mas eu indico muito, afinal, é Neil Gaiman. E o terceiro livro que eu li foi O Princesa de Papel, e esse livro facilmente entraria num vídeo de listas onde a capa engana. Sim, porque, gente, olha essa capinha, super fofa, né? Aqui coroa, a Princesa de Papel, nome fofo, mas o livro não se passa de um new adult e que parece new adult de fanfic, assim, sabe? Enfim, né? Não é nada bem trabalhado, assim. Então acabou que o livro me agradou, sim. Claro que tem muitas partes nele que tu fica assim, sério, né? Mas eu relevei porque eu li como se fosse um new adult desses normais, comuns, que não pode se exigir muito dele, afinal. Então o livro vai contar a história da Ella. Ela é uma jovem que perdeu a mãe pro câncer e a mãe dela era uma stripper. Só que assim, eles não tinham muito dinheiro, então ela acabou que sorrateiramente fazendo trabalhos de stripper, sem a mãe dela saber, pra ajudar no tratamento da mãe. Só que a mãe morreu e ela passou a usar a identidade da mãe pra se sustentar, pra tentar arranjar emprego, pra não tentarem colocar ela no orfanato. Então ela foi se virando sozinha ali com a identidade da mãe. Até que um cara aparece chamado Callum Royal e aí ele diz que ele tem a guarda da Ella. Tipo, do nada o cara aparece dizendo que ele é tutor dela e ela fica assim, what? Então ela vai descobrir que esse cara, na verdade, era amigo do pai dela, que ela nunca conheceu e tudo mais, e que ele realmente é tutor dela. Então ela vai lá pra casa dele, dependendo de toda uma situação que vocês vão saber se vocês lerem o livro. E esse cara tem 5 filhos, e eles com certeza vão ser problema, né? Afinal, eles acham que a ela tá lá pra roubar dinheiro, pra roubar herança, pra casar com o pai e tudo mais. Então vai ser maior treta, sabe? Então muita coisa vai acontecer por aí, muitas coisas bem sem noção. Inclusive esse pai é meio sem noção, ele faz umas coisas que eu não consigo entender muito bem. Mas que se você lê ele desse jeito que eu falei pra você, sabendo que é um new adult, que não é nada, é uma narrativa muito séria, então você vai conseguir levar a narrativa de boa. Então, como eu falei, eu gostei e eu dei nota 3,5 pra ele. E o quarto livro que eu peguei pra ler foi Talvez um Dia, da Colleen Hoover. E a Lu já tinha lido ele, falou que gostou mais ou menos, eu já tava meio assim pra ler, só que eu precisava de uma leitura rapidinha, afinal Deuses Americanos estavam me consumindo. E comecei a gostar muito da leitura, gente, o início é muito legal. A narrativa da Colleen, né, gente, que é viciante, você pega o livro, só quer terminar quando acaba. Terminar quando acaba. Muito legal.
O livro vai contar a história da Sydney. Ela é uma jovem que saiu da casa dos pais, começou a morar junto com a amiga, dividiu um apartamento, e ela tinha um namorado já há bastante tempo, 3 anos, 4, 5, sei lá. Bastante tempo, eu não lembro agora. Então, ela morava lá na casa dessa amiga, só que toda vez ela ia ali pra varanda estudar, e ela sempre via um carinha lá tocando violão, e ela amava as músicas que ele tocava e tudo, ela pensava nas músicas, começou a criar até letra pras músicas, assim, dele, né? E esse cara é o Reed, o vizinho dela que morava na frente do apartamento, né, de frente pra varanda. Só que algo acontece, né, a vida não é só flores e felicidades. E acontece que o namorado da Sydney, na verdade, estava traindo ela com a amiga que mora na casa dela, olha que legal. E então, a Sydney faz o quê? Quebra tudo, dá soco, sai do apartamento, ela se vê sem ter pra onde ir, afinal era o dia do aniversário dela, ela tinha acabado de perder o emprego, tava sem dinheiro na bolsa, e acontece que o Reed, carinha lá da frente, viu toda a situação, já sabia, né, que ele estava traindo ela, então fala assim, vem aqui pro meu apartamento, fica aqui um dia até tu conseguir estabilizar e achar um lugar pra morar, e ela vai pra lá. E aí que, né, eles vão se conhecendo, e ela começa a escrever as letras para as músicas dele e tudo mais, e rola um clima, só que ela vai descobrir depois que o Reed tem namorada. Outra coisa trágica. Bem, esse livro ele toca num ponto assim muito delicado numa narrativa. A Colleen sempre quer colocar um pouco de drama nos livros dela, só que eu acho que ela tá excedendo muito esse drama, então no final eu ficava, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É isso ou é aquilo? Não sei o que eu acho, pra que eu torço. Então, assim, ficou um clima chato, mas o que acontece? Isso não me incomodou tanto, muito, porque acabou que conforme ela ia narrando, eu ia tentando entender o porquê de estar numa situação, na situação onde eles estavam. Então eu fui levando, e uma coisa que eu tenho pra falar é que são as músicas que acompanham, porque o livro tem uma trilha sonora e as músicas são muito legais. Gente, esse cara que toca e canta essas músicas é muito bom. Então eu fiquei lendo e acompanhando. Quando aparecia a música, eu ia lá no Spotify e via a música, então isso colaborou pra ser uma experiência muito legal com a leitura. E por isso eu gostei bastante do livro e dei nota 4 pra ele. E o quinto livro que eu li foi Na Ilha. E se você está pensando aí, nossa, que capa feia, por favor, pare agora, porque o livro é muito bom, gente. Eu comecei a ler ele porque ele foi escolhido no nosso clube de leitura que a gente tem no grupinho do WhatsApp do Literamigas. Algumas pessoas resolveram participar e o livro sorteado desse mês foi Na Ilha. Inclusive eu quero agradecer a Leete, porque foi ela que indicou esse livro maravilhoso. E se não fosse ela, eu nunca leria, porque realmente a capa não chama tanta atenção, não é mesmo? Então esse livro vai contar a história da Ana. Ela é uma mulher de 30 anos que é professora e ela tá assim muito tempo com o namorado dela, e esse namorado dela tá só enrolando ela e nunca pede ela pra casar e tudo mais, e ela tá um pouco frustrada. E pra ela tentar esparecer um pouco, ela resolve aceitar um emprego pra dar aulas particulares para alunos que estão atrasados. E é assim que ela aceita a proposta dos pais do TJ pra dar aula pra ele em uma ilha distante, ou seja, ela vai ter que viajar, vai deixar o namorado dela lá um tempo pensando na vida, pensando no que ele quer pro relacionamento deles. Então ela vai lá, né, de avião, só com o TJ, os pais já estão na ilha esperando eles. O TJ tem 16 anos, tá, gente? E eles vão lá pra essa ilha e tal, só que eles acabam pegando um avião fretado. E o que acontece? O motorista tem um ataque cardíaco, só isso. Então, eles se veem em apuros, porque nenhum deles sabe pilotar e o cara tá morrendo. Enfim, eles vão tentar salvar ali esse cara, mas o pior acontece e o avião cai. Só que ele consegue dar uma agilizada indo pro avião cair na água e não cair assim tão drasticamente. Só que eles acabam se machucando e tudo. E ainda tem mais, gente. Esse mar, essa região é cheia de tubarão. É um arquipélago lá e tem muito tubarão. Felizmente eles conseguem chegar na ilha. E eles vão descobrir que é uma ilha inabitada, não tem nada. E, inclusive não tem comida. A única coisa que eles conseguem ter lá é uma fruta que parece jaca ou frutapão. Eles chamam de frutapão lá. E eles só tem essa água lá, essa fruta e a água da chuva, que eles não tem nem como colocar assim no lugar. É muito frustrante, gente, o livro, porque você fica lendo e, gente, como é que eles vão sobreviver? E aí várias coisas vão acontecendo no decorrer do livro que eu até me perguntei, como assim isso aconteceu? Algo está errado. Mas enfim, consegui relevar essas coisas porque a narrativa é muito bacana, muito viciante. Pra você ter uma ideia, eu comecei o livro assim 9 horas da noite e larguei quando eu acabei 4 horas da manhã, se não me engano. Então eu não dei descanso, eu li direto, porque é muito bom o livro, gente. Então eu indico. Não vai assim esperando que nem os outros livros, assim, uma narrativa perfeita, porque não é. Mas é muito bom pra passar o tempo e muito bom pra colocar em maratona. Já indico pra maratona ele, tá, gente? E a minha nota pra ele foi 4,5, justamente por causa da sensação de ficar ali sugada nesse livro, porque eu amo essa sensação de querer comer o livro e devorar ele até acabar. Então leiam esse livro. E eu não falei pra vocês, mas o livro que eu tentei ler ali intercalando com Deuses Americanos foi o livro O Sumiço, que eu comprei ele porque eu achei a história bem interessante. Esse livro ele é todo escrito sem a letra E. Então, imagina
pegar um livro que todas as palavras que o cara usou é sem a letra E. Imagina a complexidade. Então eu me senti super burra, gente, porque eu comecei a ler e falei, gente, não tô entendendo nada que tá falando. E aí fala que o livro vai se rolar numa história onde a letra E realmente sumiu do mapa e eles vão revirar procurando essa letra, só que, gente, eu não tive paciência, confesso. E o que eu fiz? Troquei no Scooby, então já era o sumiço. E a segunda vez que eu me senti burra esse mês foi lendo O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Não sei se vocês sabem, mas ele é o mesmo escritor que escreveu a série A Fundação e também Eu, Robô, que é o livro que inspirou o filme e tudo mais. Então eu peguei esse livro porque todo mundo falava muito bem dele e falei, vou começar a ler por ele. E acontece que o primeiro capítulo desse livro é muito confuso, gente, porque ele fala sobre viagem no tempo. Então ele conta a história do Harlan, que ele é um eterno, ou seja, os eternos são responsáveis por comandar o tempo. Então eles analisam tudo que está acontecendo na Terra. Se algo deu errado, eles voltam no tempo, ajeitam, fazem a modificação e voltam de novo pro ano. Então, pra vocês terem ideia, eles viajam em séculos aí, até o século 170 mil. E esse cara, ele é super nerd, ele nunca ficou com mulher nenhuma, até que ele se apaixona, ele conhece uma mulher e ele surta. Aí ele quer ficar com a mulher, ele vai mudar o futuro pra ficar com a mulher, pra tentar ficar. Só que ele vai descobrir que tem conspirações ali atrás de tudo isso. Então, eu não vou falar mais, porque senão vai ser spoiler. Mas o livro, assim, é bem complicado, mas eu consegui terminar de ler ele, depois ficou bem legal. Só que eu achei que esse personagem, ele é muito pateta. Nossa, ele fazia coisa assim que eu falava, sério, gente, o que é isso? Ele é nerd, tá sendo tão pateta assim, não dá. E o final, talvez por ser um livro antigo, não foi nada esplêndido esse final, sabe? Foi um pouco até clichê, eu achei. Mas como é antigo, vou relevar isso, né, gente? Então, é um livro bacana, fora isso, mas nada muito, meu Deus, então eu dei nota 3 pra ele. E o último livro que eu peguei pra ler foi Fúria Vermelha, que é um livro também de um clube do livro, uma leitura coletiva, que é do canal Leitura Mais, que é o Booktuber Léo, que é o queridinho aqui do nosso canal, a gente gosta muito de assistir os vídeos dele. Então, quando eu vi que ele ia fazer essa leitura, eu falei, vamos, né? E aí que eu comecei a ler, eu li até no momento que estou gravando esse vídeo agora, a primeira parte. E assim, eu achei o livro no início bem confuso, mas agora tá acontecendo bastante coisa bacana. E assim, ele é uma espécie de fantasia distópica, vai contar a história de uma sociedade que não tá morando aqui na Terra, tipo, a Terra já conseguiu chegar até em Marte, então eles estão morando em Marte agora. E essa sociedade é dividida por castas, são divididas por cores, tem aproximadamente 14 cores. Então o topo são os dourados e a base são os vermelhos. E o protagonista... E o personagem, que é narrado no livro, né, o Daryl, ele é da casta vermelha. E assim, gente, eles passam assim por uma opressão horrível, então pelo que eu li ainda vai acontecer muita coisa, então ele vai se rebelar ali, vai dar um jeito de descobrir o que tá acontecendo ali na sociedade pra tentar resolver toda essa situação. Então eu tô gostando até, então tá ficando bacana. O início é confuso, mas se você começar a ler, engate, porque vale a pena. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de maio. Então se você ainda não segue, não acompanha a gente no Scooby, os nossos Scoobies vão estar aqui embaixo. E nos sigam nas redes sociais também. Não deixe de comentar no vídeo o que você leu dessas leituras e o que você tem interesse de ler, qual a sua opinião e tudo mais. E não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho. E se você quiser comprar um desses livros que eu mencionei aqui, vai estar o link da Amazon, então você pode contribuir com o canal comprando seus livros pelo nosso link. E é isso, gente. Tchau!